Questão 24. Pernambuco criou 8.718 vagas de trabalho com carteira assinada em outubro de 2017, de acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. Esse foi o melhor resultado dos últimos anos, mas o Estado também apresenta fechamento de 125 postos por mais de trabalho em 2017. Nos últimos 12 meses, foram fechadas 18.813 vagas. Analise o gráfico a seguir, que apresenta esses dados. Título do gráfico: Evolução do emprego formal em Pernambuco, saldo do mês de outubro de 2009 a 2017. Então, o nosso eixo vertical, ele contém valores na escala dos milhares, beleza? Então, cada marcação dessa equivale a 5.000. 0, 5K representa 5.000, 10K 10.000 e assim sucessivamente. E também temos menos 5K e menos 10K abaixo do zero. Cada barrinha dessa representa outubro do respectivo ano. Como a nossa escala está em milhares, 11,623 representa, na verdade, 11.623 postos de trabalho gerados em outubro de 2009. Beleza? Por isso que ele está aqui, ó, quando a gente vai observar o nosso eixo vertical, a gente percebe que o valor 11.623 está bem pertinho aqui do 10K, um pouco acima. O que é bem óbvio, né? Porque se 10K vale 10.000, 11.000 e pouquinho vai estar um pouquinho acima de 10.000. Tendo analisado o gráfico, vamos agora para as nossas alternativas. Letra A. Qual é a diferença entre a geração de postos de trabalho em 2013 e 2012? Bem, se a gente quer saber a diferença, é uma conta de menos, é uma subtração, beleza? E a gente sempre que quer saber a diferença de duas quantidades entre um período e outro, nós sempre pegamos o último período que a gente está analisando e subtraímos do período inicial que a gente está analisando. Então vamos dar uma olhada aqui novamente no nosso gráfico, qual o valor que representa 2013? É o valor 5.324, menos o valor que representa 2012, que é o valor 3.600. Vamos armar a nossa continha em um rascunho. 4 menos 0 é 4, 2 menos 0 é 2, 3 menos 6 não tem como a gente empresta, 6 para chegar no 13 dá 7, 4 menos 3 é 1. Portanto, a nossa resposta será 1.724 postos de trabalho. Essa é a diferença entre 2013 e 2012. Como o nosso resultado é positivo, isso nos indica que em 2013 teve um saldo a mais de 1.724 postos de trabalho quando comparados com outubro de 2012, beleza? Vamos então agora para a letra B. Qual é a diferença entre a geração de postos de trabalho em 2012 e 2011? Então, mais uma vez, ó, uma diferença, portanto será uma conta de menos. Nós pegamos a nossa data final e subtraímos a data inicial. Claro, eu estou falando em relação à geração de postos de trabalho. Então vamos mais uma vez olhar o nosso gráfico. 2012 a gente já sabe, teve 3.600 postos gerados, menos a quantidade de postos gerados em 2011, que foi 7.421. Agora a gente vai armar nossa conta no nosso rascunho, mas a gente tem que perceber que o número de maior módulo tem que ir na parte de cima, hein? Então vamos colocar ele lá. Vai ficar 7.421 menos 3.600. 1 menos 0 é 1, 2 menos 0 é 2, 4 menos 6 não tem como a gente empresta, 14 menos 6 é 8 e 6 menos 3 é 3. Portanto, o valor absoluto da nossa continha será 3.821, mas a gente não pode esquecer de fazer a análise do sinal do nosso resultado. Como o nosso número de maior módulo era negativo, então nosso resultado também será negativo. Lembrem disso lá, ok? O que isso significa, esse resultado? Que quando a gente compara os postos de trabalho gerados em 2012 e 2011, em 2012 teve 3.821 postos de trabalho a menos que 2011, beleza? Isso que esse sinal negativo nos indica. E nós conseguimos perceber isso pelo gráfico, né, pessoal? Ó, a barrinha do 2011 ela é bem maior do que a barrinha do 2012. Isso indica que em 2012 teve menos postos de trabalho gerados, beleza? Quanto menos? 3.821 a menos. Vamos então agora para a letra C. Qual é a diferença entre a geração de postos de trabalho em 2015 e 2014? Note que essas alternativas seguem sempre o mesmo padrão. Diferença será uma continha de menos. 2015 menos 2014 em relação aos postos de trabalho gerados. Vamos dar uma olhada mais uma vez no gráfico. 2015 foram gerados menos 5.821 postos de trabalho. E em 2014 foram gerados menos 1.733. Só que como a gente quer saber a diferença, a gente não pode esquecer de colocar um sinalzinho de menos, que é a nossa diferença. E depois a gente vai colocar o menos 1.733. Se quiser colocar entre parênteses, pode colocar também. Então, note o que a gente teve que fazer. A gente pegou a quantidade de postos gerados no ano de 2015, menos a quantidade de postos de trabalho gerados em 2014. Como aqui o número já era negativo, por isso que apareceu esses dois sinais. O sinal da diferença e o sinal da quantidade de postos gerados, que por acaso em 2014 foi negativa. Então vamos agora resolver a nossa conta aqui. Nós sabemos que quando acontece isso, dois sinais um atrás do outro, nós podemos fazer o jogo de sinal. E o jogo de sinal é muito simples, né, pessoal? Sinais iguais nos resultem mais. Sinais diferentes nos resultem menos. Beleza? Então a gente pode reescrever essa nossa conta como sendo menos 5.821 mais 1.733. E agora nós temos um caso semelhante ao que aconteceu na letra B. Por que eu digo isso? Porque nós temos um número negativo e um número positivo. Sempre que isso acontecer, a gente precisa armar nossa conta como se fosse uma conta de menos. E a regrinha é muito simples. A gente identifica quem é o nosso número de maior módulo e ele vai ficar na parte de cima da nossa conta armada. Então vamos armá-la aqui no nosso rascunho. Vai ficar 5.821 menos 1.733. Vamos resolvê-la. 1 não tem como tirar de 3, então a gente empresta. 11 menos 3 é igual a 8. 1 não tem como tirar 3, então nós emprestamos mais uma vez. 11 menos 3 a gente já sabe, é igual a 8. 7 menos 7 é igual a 0 e 5 menos 1 é igual a 4. Portanto, o resultado absoluto da nossa conta é 4.088. Mas nós não podemos esquecer de fazer a análise do sinal. O sinal da nossa conta sempre vai ter o sinal do número de maior módulo, que a gente já viu, que é o 5.821. Portanto, o sinal do nosso resultado será negativo. E o que isso significa, pessoal? Que quando a gente compara 2015 com 2014, 2015 teve uma geração de 4.088 postos de trabalho a menos do que em 2014. E a gente consegue perceber isso claramente no nosso gráfico. Então, ó, se a gente faz a nossa linha aqui, ó, olha a quantidade de postos a menos gerados em 2015 quando comparados a 2014, ok? Vamos então agora para a nossa letra D. Qual é a diferença entre a geração de postos de trabalho em 2017 e 2016?
Então, mais uma vez, vamos dar uma olhadinha no nosso gráfico e localizar 2017, ó, aqui está, com o valor de 8.718, menos a quantidade de postos de 2016, que é um número negativo, menos 3.549. Então, se quiser colocar entre parênteses, fica melhor para a gente não confundir esses dois sinais de menos. Beleza, então agora a gente pode fazer mais uma vez o jogo de sinal, lembrando que sinais iguais nos resultam em mais. Então vamos reescrever essa nossa conta como sendo 8.718 mais 3.549. Vamos armá-la aqui no nosso rascunho. 8 mais 9 é igual a 17, fica 7 sobe 1. 1 mais 1 é 2, mais 4 é 6. 7 mais 5 é 12, fica 2 sobe 1. 1 mais 8 é 9, mais 3 é 12. Portanto, o resultado final será 12.267. E o que esse número significa, pessoal? Significa que em 2017 houve uma geração de 12.267 postos de trabalho a mais do que em 2016. E é o que a gente consegue, de fato, perceber pelo nosso gráfico, não é verdade? Ó, tudo isso daqui, ó, foi gerado a mais de postos de trabalho em 2017, quando a gente compara com 2016. A alternativa E, o que podemos concluir em relação ao sinal da diferença da geração de empregos entre 2 anos? Bem, pessoal, o que dá pra gente perceber é o seguinte, que quando a geração de empregos aumenta, a diferença sempre vai ser positiva. Então, se a gente olhar no nosso gráfico e a gente perceber que o ano que a gente está comparando com o ano anterior, ele tiver uma geração a mais de postos de trabalho, quando a gente fizer a nossa diferença, essa quantidade menos a do ano anterior, o resultado vai ser positivo, né? O que é bem óbvio, né? Porque você está pegando uma quantidade maior e subtraindo uma quantidade menor. E acontece o contrário quando diminui de um ano para outro. Então, quando acontece de, por exemplo, em 2011 comparado a 2012, em 2012 diminuiu, teve uma queda no número de postos de trabalho. Então, quando a gente for fazer a diferença entre o ano de 2012 e o ano de 2011, nós vamos obter um número negativo, que é de fato que a gente obteve ali na letra B, beleza? Então, se a gente compara com a letra A, que foi 2013, comparado com 2012, houve um aumento de postos de trabalho. Então, a gente está subtraindo um número maior de um número menor, resultado positivo. Mas quando nós subtraímos um número menor de um número maior, nosso resultado será negativo. Na letra F diz o seguinte: utilizando os dados apresentados no gráfico, elabore uma situação-problema envolvendo a operação de adição entre números inteiros. Em seguida, apresente a resolução para a situação elaborada. Bem, um exemplo de situação-problema usando os dados do nosso gráfico seria, considerando apenas os anos com saldo negativo, qual o valor total de postos de trabalho? Então, a gente vai considerar apenas os 3 anos que teve saldo negativo, vamos somar esses 3 valores, e a gente vai obter uma quantidade negativa que totaliza, comparando todos esses anos, a quantidade de postos negativos obtidos. Beleza?